Pessoal, boa noite. Antes da gente começar a nossa live, eu queria saber de vocês, coloquem nos comentários aí se o áudio está chegando legal, se vocês estão me ouvindo com clareza, que aí, se vocês confirmando aqui para mim, a gente já começa a iniciar a nossa live. Vê se o meu áudio também está legal, confirma aí, pessoal, para a gente começar. Tá confirmado? Tá tudo certo, Daniel? Só esperar o ok do Daniel aqui. Ok. Beleza, vamos começar então. Muito bem. Pessoal, sejam, mais uma vez, boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa primeira live do módulo de arrecadação. Live essa na qual nós trataremos do assunto de cancelamento de créditos tributários, né, inscritos em dívida ativa. E antes da gente começar a debater aqui sobre esse assunto, nós poderíamos ter feito essa primeira live da arrecadação sobre vários outros assuntos que também são importantes, né? Mas esse assunto de cancelamento, não só o cancelamento, mas a baixa, a prescrição de dívida ativa, a gente está num momento oportuno, porque a gente está se aproximando do final do ano, né? Então, até o final do ano, a contabilidade precisa ter tudo fechado. E ao longo desse ano também, alguns municípios vêm recebendo diligência, principalmente aqui, clientes de Goiás, em relação a cancelamentos, né? A falta de comprovação de cancelamentos de lançamentos que estão feitos na dívida ativa, tá? Então, nós vamos abordar esse assunto hoje, nós vamos fazer um debate com a doutora Ana Caroline, ela que já está aqui também presente com a gente. Ela é advogada tributarista, tem um vasto conhecimento, uma vivência muito grande e prática, né, nos municípios pequenos e grandes. E eu vou passar a palavra aqui para ela agora, para ela já se apresentar também e a gente dar início à nossa live. Boa noite a todos. Como o Daniel falou, eu sou advogada, faço assessoria em alguns municípios na área bem específica, a parte tributária municipal. E a empresa Mega, a Megasoft me convidou para estar participando dessa live, meu segundo convite. E eu discutindo com o Daniel qual tema seria pertinente. E a gente estava exatamente com essas pendências em alguns municípios que a Megasoft faz gestão e eu faço assessoria. E a gente concluiu que realmente é um tema para ser abordado, que pode auxiliar para eventuais que a gente pode resguardar tanto a administração e evitar situações e problemas futuros para os gestores. Então, eu queria também essa forma da gente estar participando, uma forma de demonstrar meu trabalho e de mostrar também, expressar o tanto que eu gosto de fazer isso, o tanto que eu empenho e sempre busco o fortalecimento da gestão tributária municipal. Agradeço novamente, o Daniel a gente sempre teve um contato que realmente, apesar de a gente ter, eu sou advogada que apresenta mais a parte teórica, estuda, mas eu gosto muito de trabalhar com o sistema de gestão, com a parte de inteligência fiscal, né? Então, sempre tenho contato com os meninos do sistema, e é isso. Ok. Carol, então assim, só antes da gente começar, eu queria pedir aos telespectadores, quem estiver acompanhando, pelo celular, né, acompanhar pela horizontal, que é a melhor forma de estar visualizando a live, tá? Aquelas pessoas que não puderem estar presentes aqui com a gente nesse momento, não se preocupem, porque a gente vai estar gravando essa live e vai estar disponibilizando nos nossos canais de comunicação, tá? Lembrando aqui também que a gente está, nesse momento, ao vivo pelo Instagram, YouTube e pelo Facebook, ok? Beleza, doutora, vamos começar então. A primeira coisa que eu queria abordar aqui é o seguinte: como eu já falei, a gente vem acompanhando a manifestação de muitas diligências, né, pelos tribunais de contas em relação a cancelamentos em dívida ativa, né? Uhum. E, afinal de contas, a primeira pergunta que eu queria fazer para a gente deixar claro aqui também é o seguinte: é possível ou não, eu posso ou não fazer um cancelamento de um lançamento de um crédito que está inscrito em dívida ativa? Assim, só para o pessoal entender, antes disso,
o Tribunal de Contas, ele fiscaliza as contas do município, certo? E anualmente, normalmente o departamento de contabilidade nem é tanto a arrecadação, mas o departamento de contabilidade de cada prefeitura envia o DDA, que é o demonstrativo relacionando toda a dívida ativa do município, né? Aquele relatório que você vai mostrar depois, aquele relatório com toda a descrição dos devedores, as dívidas e a situação. Exatamente na situação, quando é enviado esse relatório, aparece lá o motivo, se é pagamento, se está cancelado, se está prescrito. Em decorrência disso, os auditores do tribunal questionam as prefeituras o motivo, o fato motivador daquele cancelamento. Então, sempre surge diligência em razão desse relatório que é encaminhado para o Tribunal de Contas. Em relação se é possível fazer, se é legal, é legal ser feito, sim, o cancelamento do crédito tributário, até porque se o crédito realmente não é exigível, né, se ele não é líquido, se ele não é certo, como é que você vai exigir uma situação, cobrar do contribuinte, uma situação que realmente não deve ser, não tem a obrigação tributária para ele, entendeu? Então, realmente, a administração tem que cancelar. A forma de como cancelar, que é exatamente, não tem essa preocupação de formalização do ato administrativo de cancelamento. Então, o alerta que eu faço, né, em decorrência dessas diligências, é realmente os servidores municipais, os auditores, né, terem a preocupação de formalizar aquele processo administrativo de cancelamento, certo? Então, a partir do momento que o crédito ele foi lançado e inscrito em dívida ativa, ele passa a ter uma situação não só de controle administrativo, então tem um controle também do tribunal, por isso que tem que ter essa preocupação de formalizar todo o cancelamento. Então, a formalização sempre a gente orienta de abrir um processo administrativo para poder fazer a revisão do lançamento. Essa revisão do lançamento, que pode ocorrer no cancelamento do crédito, né, para cada caso, pode ser feita tanto pela Fazenda Pública, administrativamente, ou seja, a revisão de ofício. Então, nesse caso, o servidor ele faz uma ordem de serviço, abre o processo administrativo dentro do protocolo do próprio sistema, certo? E formaliza toda a documentação que comprove que aquele crédito não pode ser exigido, ou seja, ele tem que ser cancelado, certo? E também pela parte requerente, no caso, o sujeito passivo, o contribuinte, né? Ele pode também, nesse caso, fazer um requerimento, protocolo administrativo, o município faz, né, o relatório fiscal, junta toda a documentação do que motivou aquela situação, né, que realmente o lançamento não é devido, né? Então, nesse caso, conclui esse processo administrativo e assim você vai ter uma formalização de um procedimento que, se tiver diligência pelo município, você tem condição de poder responder. Então, esse alerta é o principal, que a gente sempre tem problema, o Daniel sempre tem situações que sempre repassa, Carol, como é que nós vamos responder? E a gente fica tentando, porque imagina, são situações de diligência, né, Daniel, que é de 2017, que é de 2016, e não dá para lembrar o motivo, só, foi cancelado, o que aconteceu na época, realmente não dá para lembrar. Então, sempre é feita essa formalização do processo para facilitar a resposta ao tribunal, né? Eu queria só fazer um comentário, doutor, em cima do que você falou aí também, porque, assim, o motivo dessa questão é que, depois que começou a aparecer essa diligência em alguns municípios, as pessoas têm ficado um pouco com receio de fazer cancelamento de crédito inscrito em dívida ativa, né? E aí a gente vem sempre orientando que é o seguinte, não precisa ter nenhum pânico em relação a isso, né? Por quê? Porque quando quem recebe a diligência do tribunal, na maioria das vezes, é o pessoal é o contador, né? Então, quando é relacionado a DDA, a dívida ativa, a pessoa já vai diretamente na coletoria, né, para tentar extrair com a pessoa da arrecadação lá responsável o motivo daqueles cancelamentos. Então, assim, antigamente, há um tempo atrás,
tinha até a possibilidade de se excluir um débito, né? Uma coisa que, na minha visão, é um problema. Era um problema porque, assim, o DUAN, que é o Documento Único de Arrecadação, ele é um documento, né? O próprio nome já está dizendo. Então, assim, o usuário, o servidor da coletoria precisa ter uma responsabilidade, precisa ter um senso, né, sobre o cancelamento de uma dívida. Estando ela fora da dívida, precisa ter uma contextualização, uma explicação bem plausível ali sobre o que motivou o cancelamento da dívida. E quando ela está inscrita em dívida ativa, é que a gente precisa aumentar ainda mais a segurança administrativa e até mesmo jurídica de quem está fazendo, né? Porque vai ficar registrado no usuário que fez aquela ação. Então, eu preciso ter protocolo, como a doutora mesmo falou, a gente precisa ter uma justificativa que faça com que a pessoa, a qualquer momento, lembre de qual foi o motivo que realmente gerou aquele cancelamento. A gente sabe, no sistema operacional, na hora que faz, né, Daniel, na hora que você vai colocar lá o cancelamento, você tem a observação lá para preencher, o servidor preenche e o processo também para preencher. Isso. Na maioria das vezes não é preenchido, então a importância é realmente formalizar o processo. Na hora que for lá informar o motivo do cancelamento, coloca o motivo e o processo administrativo. Isso. Porque aí, no caso do Tribunal de Contas, eles fazem assim, eles analisam o relatório e depois eles devolvem o relatório dos débitos não considerados, ou seja, aqueles cancelamentos não considerados por ele. Então, você vai só naquela situação específica, você já identifica o processo de numeração, você já, né, tira do arquivo, escaneia, digitaliza ou tira cópia toda a documentação e encaminha para o tribunal. Então, essa questão de facilidade de poder depois estar respondendo ao tribunal, né? Então, assim, realmente, tem que ser feito? Tem situação que realmente tem que ser feito. Não tem como você exigir, né? Exato. Por exemplo, tem algumas situações, assim, os mais comuns, né, que a gente se depara. Por exemplo, quando um imóvel, um cadastro imobiliário, é desmembrado ou remembrado. E aí, ele é feito em um departamento, por exemplo, de atividades urbanas ou de obras. E não é repassado isso para o cadastro imobiliário. E aí fica uma irregularidade no tamanho da área do imóvel. O imóvel deixou de existir e lançou crédito tributário, IPTU, indevidamente, né? Então, assim, isso é um motivo realmente, né? Faz o processo assim, junta lá o decretozinho de remembramento, o projetinho aprovado, né? Com a manifestação. Isso já comprova e dá fundamento para o tribunal entender, não, realmente é um motivo plausível, realmente tem que ser cancelado. Outras situações também que acontecem, além de cadastro imobiliário tempo correto, ou lançamento indevido, né, de área, ou tamanho de propriedade, sempre acontece nesses casos, ITBI. Normalmente os municípios, né, não colocam data de vencimento para ITBI, e aí lança o ITBI, realmente é gerada aquela guia. O ITBI é o Imposto de Transmissão, né, de Bens Imóveis, é gerada aquela guia, é lançado, só que não houve concretização do negócio, o contrato não foi registrado, né, exatamente, não finalizou a compra e venda, né, não houve a transmissão. Se não houve a transmissão, realmente não tem um fato gerador do ITBI. Então, você já tem um motivo, você já junta a certidão do cartório, demonstrando que realmente aquele imóvel ainda pertence ao antigo proprietário, que não foi feita a transmissão, e isso é sempre importante estar formalizando os processos administrativos. É um pouco chato, assim, realmente, a depender da situação, às vezes o contribuinte está nervoso, alguma coisa assim, mas tem que atender até para não ter responsabilidade, igual você falou, responsabilidade funcional, porque é o servidor que está acessando ali com a senha, né? Então, ele tem que ter essa preocupação também. Não é só os gestores, né? Não é só a parte administrativa. Também é o servidor que está fazendo esse cancelamento. Tem dois pontos, doutora, que é importante aqui dentro do que você falou, que o primeiro é o seguinte. Eu já, por exemplo, em relação à segurança administrativa e até mesmo jurídica dos cancelamentos dos créditos tributários, né? De dívida ativa. Eu já peguei diligência aqui de alguns clientes que eles me mandaram e quando eu gerei um relatório para estar
verificando os motivos, estava tudo muito bem descrito, né? Tinham todos os protocolos. Então, assim, a pessoa falou assim, olha, precisa ter o protocolo. Ela falou assim, então não é preocupação para mim, porque eu tenho tudo aqui guardado, eu tenho toda a documentação, tenho todos os protocolos que justificaram aqui o cancelamento dessa dívida. Então, assim, é isso que precisa ser feito realmente, né? É ter essa margem de segurança com um protocolo, com a descrição correta, para que se possa ter uma resposta ali para estar enviando nessas diligências, né? O segundo ponto... Essa demanda não é só, né, para a prefeitura, é uma demanda, é uma situação que implica até para vocês. Exatamente. Né? Então, assim, até a gente falou aquele dia a gente falou com o Zanan, nós falamos aquele dia na reunião, porque se a administração, né, não começar a usar e informar, vocês vão colocar uma tela que só vai poder cancelar se abrir um processo administrativo dentro do sistema. Porque aí, às vezes, às vezes pode ter situação que né, o servidor não faça, mas pelo menos vai ter essa segurança. Essa tela de segurança. Essa outra questão também que você tratou do ITBI, é uma coisa assim também que quem faz, a pessoa que é responsável por estar fazendo a inscrição em dívida ativa, precisa usar os filtros corretos, porque assim, eu também não entendo o porquê de se inscrever um ITBI em dívida ativa. Eu entendo que se realmente o processo, a operação, a transmissão não foi concretizada, ela deve ser desfeita, né? Tem só uma situação que pode acontecer do ITBI ser exigido depois. Por exemplo, às vezes tem revisão de lançamento, o contribuinte deflarou um valor bem abaixo do valor de mercado. Aí o servidor pega e faz o lançamento complementar. Aí, nesse caso, realmente é o lançamento a posterior, porque teve uma apuração depois, certo? Então, assim, pode acontecer, sim, não é todos os casos, é exceção. Mas pode acontecer a constituição do crédito. Eu acho que não tem que ser feito um filtro, né? Não, assim, tem que ser analisado, não tem jeito. Essa parte da dívida ativa em si, você tem que fazer o filtro antes de inscrever, porque depois que inscrever, o trabalho é muito maior do que para cancelar, né? Então, sim, concordo. Né? Então, acho que foi muito bem esclarecido esse ponto, doutora, porque, assim, realmente as pessoas estavam com um pouco de insegurança em relação a fazer cancelamento de dívida ativa. Tem que ter todo o cuidado, mas quando você faz bem feito, com o protocolo, com a descrição que seja bem contextualizada, então, assim, se tem, como a doutora falou, se tem que ser feito o cancelamento, então ele vai ter que ser feito, né? Não tem o que fazer. Mas que tenha uma segurança ali administrativa de quem está fazendo e jurídica também. Sim. Tem muito caso também que acontece de isenção e imunidade. Isenção e imunidade, eu sempre, até uma dicasinha para os municípios fazerem, é sempre estabelecer calendário fiscal para que os contribuintes, no caso, que tenham direito, que enquadrem naquelas situações previstas na lei, se é na Constituição Federal, no artigo 150, nos incisos lá, ou se é uma legislação específica do município em questão de isenção, estabelecer que até tal data os requerimentos devem ser protocolados e tal, até para não ser esse lançamento, virou o ano, inscreveu em dívida ativa e o município tem que cancelar. Isso até é uma dica para sempre estabelecer calendário fiscal, não só para vencimento do ano, né, para vencimento de tributos, também para requerimentos administrativos, nesse caso, de benefício fiscal, de isenção e de imunidade. Né? Porque, assim, normalmente, né, assim, a imunidade ela é diferente, né? Acho que é um pouco diferente, porque ela é estabelecida na Constituição, porque ela barra exatamente a competência, ela veda a competência tributária de instituir tributo, ou seja, ele nem nasce, ele nem deveria nascer. A questão da isenção, ele, na verdade, é a exclusão do crédito tributário, né? Então, assim, as duas, operacionalmente, elas não deveriam nascer. Se nasceu, a gente tem que fazer a revisão do lançamento e, nesse caso, o cancelamento do crédito tributário, atendida aquelas condições estabelecidas na legislação específica do município. Esse ponto é importante, doutora. Eu vou, assim, da seguinte maneira. A imunidade, ok, ela está prevista na Constituição, então eu vou colocar uma imunidade e realmente não vai existir o lançamento, por exemplo, de IPTU para um imóvel. Em alguns municípios eu tenho acompanhado alguns problemas de isenção. Por exemplo, muitos municípios colocam, deferem ali uma isenção
para quem é aposentado, para quem tem uma certa idade e para quem tem uma certa renda, né? Então, se a pessoa comprovar isso, há muitos municípios que cadastram a isenção. E aí, de um ano para o outro, essa isenção é clonada, né? E aí, vamos supor que um aposentado, por exemplo, que é o proprietário da casa, venha a falecer. E aí fica a pessoa que comprou a casa, que os filhos, que tem a condição agora de pagar o IPTU, eles ficam usufruindo dessa isenção. Então, alguns municípios, o que eles fazem? Eles removem a isenção e lançam o do ano de IPTU. E aí, quando a pessoa vai lá na prefeitura e comprova que ela é quem é real proprietário do imóvel, por ofício da prefeitura, vai lá e faz também o cancelamento. Nesse momento, é importante lembrar que, se fosse dentro do ano, esse lançamento, esse crédito não vai estar inscrito em dívida ativa ainda. Assim, eu vou dar 2 dicas. É importante mesmo, porque assim, tem várias situações, né, nos municípios. Tem 2 situações que dá para fazer esse controle. Um é pelo cartório de registro de imóveis, sempre solicitar todas as transferências em decorrência de transmissão, causa-mortes ou doação, porque realmente não é passado para o município, certo? Então, ou seja, o município vai atualizar o cadastro a partir, né, do contribuinte ter falecido, ele já vai ter lá, né, os herdeiros e já vai alterar o cadastro imobiliário, sempre está com o cadastro imobiliário atualizado. A outra situação é que o município, vamos supor que teve a isenção, a pessoa faleceu, o contribuinte foi beneficiado pela isenção esse ano. O ano que vem, a administração soube que, na verdade, já tinha falecido, que já tinha feito inventário, já tinha passado esses bens para os herdeiros. Nesse caso, o município pode fazer a revisão do lançamento. Na verdade, ela pode lançar, nesse caso, porque o contribuinte deixou de cumprir os requisitos legais estabelecidos na lei. Então, hora nenhuma, tipo assim, o município tem 5 anos para fazer essa análise. Assim, eu sempre oriento porque a isenção, eu sempre gosto de trabalhar com que dê resultado. Então, se você ficar atrelado a situações pequenas, igual esse caso, ficar montando processo administrativo, analisar, eu não acho muito legal. Então, assim, é sempre bom ter rotinas administrativas que facilitem. Não, tirou o relatório, o sistema de vocês tira todos os relatórios que têm isenção. Faz uma análise de 2 em 2 anos, ou final do ano, se realmente aquele pessoal, né, se não houve transmissão de causa-morte, se não houve a perda do direito, vamos supor que às vezes tinha um salário mínimo, aí houve a revisão do salário e aumentou, então não atendeu mais aquelas condições estabelecidas na lei. Então não vejo problema nenhum em relação a isso. Eu acho que é só se a facilidade que traz o sistema de marcar lá a isenção e não constituir o crédito é melhor do que constituir e depois cancelar e a questão está inscrita em dívida ativa. Porque a quantidade também é muito menor, né? Esse controle que você vai fazer, ele é muito pequeno. Normalmente são, sei lá, dependendo do município, tem município que realmente é grande. Mas mesmo os grandes, que eu faço até uma assessoria no município grande, a gente reduziu a situação, não está atendendo os requisitos, os processos administrativos, as renovações são mais fáceis, já está lá marcada a situação de isenção de IPTU nesse caso, o crédito nem é constituído e, em decorrência disso, não há problema para a administração, entendeu? Em relação de inscrição e dívida, porque não tem como você fazer um controle de IPTU, todos os créditos lançados, mas você tem que fazer um controle de todos que estão isentos. Então, assim, a proporção é totalmente diferente, né? Assim, a quantidade de contribuintes é totalmente diferente. Sim. Então, nessa visão, a todo ano, né, teria que ser feita, então, a revisão dos cadastros que estão isentos, né? Dos cadastros que estão com isenção. Sim. Ou de 2 em 2 anos, entendeu? Isso não tem problema. Tem que ser durante os 5 anos, né? Senão, o município decai, ocorre a decadência, não tem como constituir o crédito tributário mais. Né? Mas é mais ou menos essa a ideia. Doutora, tem uma questão aqui também, que é o seguinte, eu já vi muitos usuários do modo de arrecadação com essa dúvida. Em alguns municípios, os bancos, por algum problema, ou por alguma outra questão qualquer, por qualquer outra situação, o arquivo de pagamento, né, o arquivo de remessa bancária não é repassado para a prefeitura, ou por algum motivo,
o contribuinte pagou a dívida, mas ela não foi baixada na prefeitura. Então, essa dívida ela vai ser inscrita em dívida ativa, ela pode até mesmo ser protestada ou executada, e aí depois de um certo tempo, quando chega uma notificação para esse usuário, ele está com o comprovante em mãos e fala, esse aqui está pago, né? Esse crédito está pago. E chega na prefeitura e comprova. Então, assim, tem muitas pessoas que, ao invés de fazer a baixa, que a gente chama de regularização da situação do DUAN, né? As pessoas optam por fazer o cancelamento. E aí é onde a gente cai nesse problema do DDA. Já vi muitos casos de pessoas que comprovam o pagamento e ao invés de se fazer a baixa ali de regularização, para constar como baixado que foi pago, não importa o período, tem muitos clientes que estavam fazendo o cancelamento, né? Então, assim, eu queria deixar claro que o cancelamento você faz por alguns motivos, que depois a doutora pode até explicar melhor, mas, por exemplo, por emissão indevida, né? E quando realmente se tratar de uma baixa, o contribuinte pagou, comprovou que está pago, você vai ter que fazer uma baixa manual, tá? E aí, depois que você salvar esse cadastro, o próprio cadastro tem até a função de anexar o comprovante de pagamento, para que você mesmo aumente a segurança também administrativa em relação a esse fato, ok? Assim, é só para dentro do parâmetro tributário, né, da fundamentação. O crédito tributário realmente existiu, a obrigação tributária é devida, foi cumprido. Se foi cumprido, ele tem que ser extinto o crédito tributário e não cancelado. Cancelado é realmente quando tem alguma situação específica que ele não era exigível, que ele não era líquido, que ele não era certo. Então, nesse caso, realmente foi feito. Tem esses erros mesmo de retorno bancário, que às vezes acontece, e a gente faz, né, da mesma maneira que tem a questão da formalização do processo administrativo, eu oriento para fazer nesses casos também, para guardar o comprovante de pagamento. E depois, caso tenha questionamento, apresenta para o tribunal, né? Sim. Olha, sempre que o usuário vai fazer um cancelamento através de um recurso tributário, caso esse crédito esteja em dívida ativa, o sistema sempre avisa, tá? Que aquele crédito está inscrito em dívida ativa, que o cancelamento dele poderá gerar um possível impacto no DDA, que são as diligências, tá? Então, mais uma vez, ressaltando, os cancelamentos de créditos inscritos em dívida ativa precisa ser contextualizado e precisa ter realmente uma segurança administrativa para se fazer. Exatamente. Doutor, outra coisa que é interessante também, que surgiu uma questão essa semana, o que ocorre caso o município não consiga comprovar os cancelamentos e não consiga responder uma diligência? Isso pode incorrer em quais situações para o município? As implicações que podem acontecer que, igual a gente tinha falado antes, o DDA é anual. Então, daquele período, né, que está sendo questionado, as contas do governo podem serem rejeitadas, pode ocasionar, nesse caso, ato de improbidade administrativa, multa, inelegibilidade. Então, são diversas situações que, às vezes, não é dado tanta importância e que, no final, virou uma bola de neve. Então, sempre é importante dar uma atenção maior na formalização desses processos, porque as penalidades não são tão medianas assim, sabe? Às vezes, a depender do crédito, do montante do crédito tributário não justificado e cancelado, a multa é alta, que é mais ou menos proporcional ao que foi cancelado. Sim, sim. Isso é importante, né? A gente está frisando essas questões, porque dentro disso aí também, outra coisa que eu já peguei alguns casos de a falta de parâmetro, ou na verdade um parâmetro mal inserido no cadastro de tributos, né? Então, a gente sabe que no cadastro de tributos existe os juros, existe a multa e a atualização monetária, né? E muitas vezes, quando você coloca um índice de forma errada no cadastro de tributo, isso ocasiona um problema. Por quê? Eu já peguei municípios com DDA em que o valor dos juros e da multa era maior do que o valor original da dívida, né? Então, assim, coisa de milhões. E muitas vezes o tribunal questionou. Quando você foi ver lá, o valor do cancelamento era mais de 1 milhão. Mas quando você foi olhar, quando a gente pegou para olhar, na verdade, você viu que era apenas um lançamento, que estava lá com os parâmetros errados, né? Então, tivemos que fazer essa correção e fazer a resposta.
nesse caso, igual que você está citando, o próprio servidor ou fiscal municipal que viu essa situação de lançamento a maior ou incorreto, ou não está dentro dos parâmetros legais lá das normas do Código Tributário Municipal, que seriam, né, essas penalidades, ele tem que fazer a revisão e o lançamento, né, a revisão de ofício. Então, ele mesmo pode abrir um processo administrativo, né, instruir o processo e fundamentar realmente com os artigos do Código Tributário, que fala, os juros é tanto, a multa é tanto, né, a fundamentação. Por isso que foi feito o cancelamento do crédito e a nova Constituição do crédito devido, e não desse lançamento incorreto. Ok. Outra questão importante também, doutor, é a seguinte, isso é uma dúvida geral, né? Por mais que a gente tenha leis que norteiam essa questão que eu vou falar agora, que é sobre, por exemplo, nós temos a data de emissão, a data de vencimento e a data de inscrição em dívida ativa, caso o crédito esteja na dívida ativa. Uhum. O prazo prescricional começa a valer, começa a contagem a partir da data de emissão, que é o lançamento, a partir do vencimento ou a partir da inscrição em dívida ativa? Tem duas datas. Depende da situação, depende de como o contribuinte vai se comportar. Só para você entender, Daniel. O crédito tributário, ele é lançado, né? Nos casos de IPTU é lançamento de ofício, e SSQN pode ser por declaração, por homologação, que seja. Ele é constituído. A partir do momento que ele é constituído, o contribuinte, ele toma ciência daquele lançamento, né? E ele tem uma data de vencimento para cumprir a obrigação. Se ele não cumprir aquela obrigação, ele já está incorrendo na situação de ser inscrito por cobrança administrativa judicial. Então, são duas situações. O contribuinte que é notificado do crédito tributário e não recorre, a data será a data posterior ao vencimento. Então, vamos supor que o contribuinte recebeu uma cartinha, um carnê, que foi gerado em 25 de fevereiro, mas a data de vencimento é tipo 30 de março. Uhum. Então, nesse caso, a prescrição começa a contar dia 1º de abril. Entendeu? Não leva em consideração a data da emissão, nesse caso, isso é só para constituição do crédito, né, para o contribuinte ter ciência. A data de vencimento, ele ali é o marco temporal de início que você começa a contar. Ele não recorreu, nesse caso. Agora, caso o contribuinte recebeu a cartinha, ele entrou com recurso de ir para o judiciário e abarcar a questão da prescrição, por causa somente desses meses. Então, assim, sempre atente ao prazo, ao lapso temporal de 5 anos. Ou seja, a prescrição é o quê? A prescrição é o período que a Fazenda Pública foi inerte e não fez nenhuma ação executiva em relação àquele crédito tributário, né? Então, assim, realmente não tente, ou a prefeitura mesmo, colocar situações que suspendam prescrição, que não já está lá estabelecido, 5 anos. Não tem como aumentar. Antigamente era 5 mais 5. Contava 5 da data de constituição, mais 5 depois da data da inscrição. Não é isso. 5 após a constituição definitiva do crédito tributário. Perfeito. Doutora, existe também a situação que muitos clientes me questionam, né? Sobre o prazo, em qual prazo que eu devo inscrever o crédito em dívida ativa. Existe um prazo legal? Eu posso escrever quando vencer, com 3 meses, só no final do ano? Uhum. Na verdade, o crédito tributário, deixa eu só ver se eu consigo achar aqui, a partir da data de emissão, essa a gente falou, né? A suspensão da inscrição. Quando deve ser inscritos os créditos em dívida ativa? A partir de encerrou aquelas duas situações que eu falei. Se venceu e o contribuinte não recorreu, no dia após. Se recorreu e não cumpriu a obrigação, um dia após a finalização do processo administrativo. Então, não existe essa necessidade de inscrever em dívida ativa um ano depois. A única exigência legal para que aquele crédito seja constituído é realmente que o contribuinte seja notificado. Ou seja, ele foi notificado daquele crédito, do IPTU, do ISS, da taxa, enfim.
daquela obrigação que ele teria que cumprir. Foi notificado e está dentro dos parâmetros da regra matriz de incidência tributária, tudo está lá, aquele lançamento atender os requisitos necessários que está na norma, então o crédito está correto, está vencido, tem que ser inscrito em dívida ativa. Porque acaba, assim, só para você entender, a cada passo que o município deixa de inscrever em dívida ativa, ele deixa a possibilidade de executar, de fazer cobrança. E, né, a questão da inscrição de dívida ativa é um ato que dá publicidade daquela situação, que é um crédito que atende os requisitos legais e que pode, sim, a Fazenda Pública fazer a ação de cobrança executiva daquela obrigação tributária não cumprida. Perfeito. Outra coisa também que é interessante a gente falar aqui, doutora, se quando a prefeitura, o município vai, ele escreve... Só antes de você finalizar, é porque eu achei o artigo aqui, estava até na tela, é esse artigo 201 aí. Esse artigo 201 fala exatamente isso que você me falou. Quando é que a dívida ativa tributária, né, deve ser inscrita? Né, regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado para pagamento pela lei ou por decisão, que são as duas situações que eu falei. Se ele não recorreu, é pelo vencimento, ou então pelo processo administrativo. Ok, só para deixar claro, esse artigo 201 é de qual lei? Do CTN, né? Do Código Tributário Nacional. Aí, no município, normalmente ele vai trazer esse artigo, só que a numeração pode mudar. Mas sempre essa parte de regras gerais, né? Ele traz sempre nos Códigos Tributários Municipais. No sistema, tanto no módulo, no submódulo ali da dívida ativa ou fora da dívida ativa, uma coisa que tem muito no sistema são notificações, né? Relatórios de notificações. E aí vem a seguinte questão. É obrigatório, exige uma exigibilidade de se notificar o contribuinte sempre que ele é inscrito em dívida ativa? Não. A obrigação é exatamente do lançamento do crédito tributário. Ou seja, foi constituído pelo servidor competente, autoridade competente, constituiu o crédito tributário, ele tem que ter ciência que aquele crédito foi constituído. Porque já venceu, ele já entendeu que ele tem aquela obrigação tributária de cumprir. Normalmente, o que a gente faz, assim, o que a gente tenta fazer nos municípios, é tentar fazer uma cobrança mais administrativa. Normalmente, a gente manda uma notificação, uma cobrança administrativa, para que não use o judiciário, né? Para que situações não aumente o processo de execução fiscal e o custo é muito maior para o contribuinte. Então, normalmente, a gente faz a notificação. A questão que é importante é atender os requisitos legais do artigo 202 do CTN, que são os requisitos necessários para que seja inscrita em dívida ativa. Esses sim têm que ser atendidos. A notificação, não. O que eu oriento fazer é publicar o edital. Publica o edital, essa inscrição em dívida ativa é por processo eletrônico dentro do sistema, né? Então, ele eletronicamente feito, é bem tranquilinho de fazer. O relatório sai com livro, com folha, com numeração, tudo certinho. Então, pegou ali, né, o termo de inscrição, foi criado o livro, publica o edital, não tem problema publicar nome de pessoa nesse caso, só não pode passar os dados CPF, essas coisas assim. Até o Código Tributário Nacional não tem esse impedimento de publicação em relação à dívida ativa tributária municipal, para dar uma publicidade maior. Mas eu dou mais ênfase nessa questão dos requisitos do 202 e a publicidade do livro e das folhas e das inscrições. Não em si da exigência da obrigação, porque isso já foi feito ou deveria ter sido feito anteriormente. Perfeito. Doutor, você sabe que também eu já recebi vários questionamentos em relação ao ato da inscrição de dívida ativa. E aí eu vou te repassar essa pergunta, porque aí você, com o seu conhecimento, você deixa isso mais claro aqui para a gente. Eu já recebi a seguinte pergunta. O fato de eu escrever um crédito em dívida ativa, ele encerra ali, ele interrompe, ele suspende o prazo prescricional?
De jeito nenhum. Pelo amor de Deus. De jeito nenhum. Aquela inscrição é meramente um ato formal que tem para constituir um título. Ou seja, aquela inscrição é somente para constituir o título certidão de dívida ativa municipal e o termo de inscrição em dívida ativa. Isso. A inscrição é um ato administrativo. Não suspende, não interrompe, não faz nada dessa situação. Nem cobrança, eu nem oriento os municípios no caso, vamos supor que ele protestou aquele crédito tributário. Está inscrito e foi protestado. Não judicialmente, foi protestado no cartório, no caso. Eu nem oriento que entenda que seria uma situação de suspensão do prazo prescricional. Apesar de estar lá no artigo do Código Tributário falando uma situação, mas fala protesto judicial, não fala protesto, né, das serventias extrajudiciais, que nesse caso são serventias extrajudiciais. Então, eu oriento a nem levar em consideração a situação. A situação mesmo, igual o artigo 201 fala, é da constituição do crédito tributário. Então, ou seja, constituir o crédito tributário das duas formas que a gente falou, da data do vencimento do DUAN, caso ele não recorra, ou da data que finalizou o processo administrativo, aquele recurso, são aquelas datas que tem que começar a contagem do prazo prescricional. Beleza. Outra coisa também que vem sendo muito questionada, a gente tem acompanhado muitas ligações, muitos atendimentos em relação... eu já pude acompanhar municípios que não prescrevem dívidas de forma alguma e tem municípios que, de ofício, vão lá, né, passado o prazo que se entende que esteja prescrito, seja ele pela data de lançamento, ou pela data de vencimento, de acordo com o que você também falou aqui, e de ofício a prefeitura vai lá e faz a prescrição dos DUANs. E aí eu tenho a seguinte pergunta também, para a gente deixar claro aqui para quem está nos acompanhando. A prefeitura pode, de ofício, prescrever o que está ali dentro do que ela entende que é prazo prescricional, ou precisa que o contribuinte venha, por exemplo, vá até a prefeitura, protocole o pedido de prescrição da dívida? Isso vai muito de procuradoria, sabe, Daniel? Eu sempre faço, né, os meus pareceres jurídicos, quando é formalizado uma consulta dentro da prefeitura, em fazer essa prescrição de ofício. São vários motivos. O primeiro motivo seria que você não está trabalhando com o estoque da dívida ativa real do município. Vamos supor, você tem dívida vencida lá, um crédito tributário vencido, e aquilo ali realmente não é o que o município tem que receber. Não é a receita municipal possível. Então, ou seja, você não tem parâmetro e controle e planejamento para fazer essa gestão da dívida ativa. Então, realmente, até para você, o incremento de receita está sendo tal percentual, você não trabalha com valores reais. Outra situação, realmente, é que o crédito tributário, quando ele é prescrito, ele não pode ser exigido diferentemente da matéria civil. É porque alguns procuradores, a cobrança que não seja de crédito tributário, cobrança fora de matéria civil, ela pode ser renunciada à prescrição. Em matéria tributária, não. Em matéria tributária, o CTN deixa bem expresso a situação que a prescrição é causa de extinção do crédito tributário. Entendeu? Então, assim, realmente o município ele não pode ter escolha, assim, em relação vou deixar de... ou o contribuinte mesmo, eu vou renunciar meu direito de prescrição. Não tem essa renúncia, não é igual o Código Civil, né, o processo civil, que tem essa possibilidade. Então, lá no artigo 100... Qual que é o artigo mesmo? 100... Qual que é? Me ajuda? Só falando aqui, doutora, que a prescrição é a perca da pretensão, né? É a perca da pretensão da ação executiva, de fazer a cobrança judicial. Perfeito.
eu só olhar aqui qual que é o artigo, que extingue o crédito tributário. Artigo 156, inciso 5. Então, ou seja, está bem claro no Código Tributário Nacional que a partir do momento que faz que ocorre essa modalidade, o município foi inerte, ele não entrou com ação executiva, não teve os casos de suspensão, não teve os casos de prescrição elencados no código, que a suspensão seria o artigo 151, e os casos do artigo 174, não ocorreu essas situações, o crédito tributário passou do prazo dos 5 anos da data da constituição definitiva dele, o artigo, a norma prescritiva, ela já atua e já tem efeito sobre aquele crédito tributário. Então, se ele já atinge, ele é infalível. A situação que eu não gosto de trabalhar, que seja o requerimento da parte, não é essa situação se você não saber o que você tem que trabalhar, não sabe o real que o município tem para poder arrecadar. E a outra situação é que o contribuinte mesmo pode entrar caso ele pague crédito tributário prescrito, ele pode entrar com a ação de indenização de danos morais e materiais, porque o município está exigindo uma coisa que não deveria ser exigida, né? Então, assim, tem uma decisão bem recente, esses tempos atrás, do STJ, em relação à cobrança de um crédito tributário, acho que estadual, que foi inscrito, que foi feita a cobrança. Então, para o município fica muito mais caro exigir situação que realmente não é devida, né? Não tem aquela obrigação. Aí é bem interessante que fale que o próprio Tribunal de Contas do município, em 2011, isso mesmo, no Acordo 013 de 2011, manifestou pelo reconhecimento da prescrição em sede administrativa, ou seja, o próprio Tribunal de Contas do município reconhece essa possibilidade. É lógico que tem que atender alguns requisitos lá estabelecidos. Eu posso mandar um acordo para vocês também, mas já tem esse reconhecimento. Uma outra situação também, o próprio secretário de Estado da Fazenda do Estado de Goiás, na mesma linha, baixou uma instrução normativa para fazer a prescrição de ofício. Realmente, porque vamos supor que essa dívida a gente seja inscrita, gere certidão de dívida ativa e tal. Na hora que realmente for propor a ação de execução fiscal, o próprio juiz pode decretar de ofício a prescrição. Você está aumentando processos de execução fiscal e dificultando até o serviço do Tribunal de Justiça, do Fórum. Está aumentando uma demanda que realmente chegar lá na frente, ele vai ter que ser extinto porque não atendeu os requisitos de exigibilidade do crédito tributário. Perfeito. Doutora, em outros casos também, voltando um pouco para o lado de sistemas, por exemplo, Serasa, SPC, eles não aceitam o protesto, né, de dívidas que estejam ali dentro do prazo prescricional, né? E eu já tive esse questionamento também. É possível protestar dívida que está dentro do prazo prescricional? Pelo menos, assim, em questão de sistema, eu já vi que realmente eles não aceitam, né? Não, exatamente, vai incorrer na mesma situação. Tanto para ação de execução como para protesto, o município vai vai pagar danos morais, danos materiais, vai sofrer processo de indenização. O município já sofre em decorrência de cobrança indevida em relação, por exemplo, ao lançamento foi do contribuinte CPF incorreto, que sempre acontece essas situações. Então, imagina de um crédito tributário prescrito. É a mesma situação, né? Aí você vai estar cobrando ali de um crédito tributário prescrito R$300, R$1.000, e o município vai ter que pagar uma indenização de 10 mil, de 11 mil. Não faz sentido, né? Não é essa linha, assim. O que eles têm que entender é que trabalhar com coisa concreta, ter esforço realmente em situações que é exigíveis. Sempre trabalhar com essa parte de eficiência tributária. Não, o que é o planejamento do município, o que vai dar resultado, o que é resultado agora, né? Não é pensar em situação, já prescreveu, vou tentar receber.
eu acho que não é, a ideia não é essa, porque você pode ser responsabilizado por isso. É um risco que eu não acho que é interessante e não compensa para a administração. Ótimo. Doutora, nós estamos aqui nos aproximando do fim da live. Eu agora acreditei que você falou mesmo. Realmente passa rápido o tempo, né? Mas só para finalizar aqui, eu acho que, assim, desde do fato gerador da dívida, né, do crédito, até chegar na dívida ativa, eu acho que a dívida ativa em si mesmo precisa ser muito bem tratada, muito bem administrada, muito bem gerida, né? Porque como você disse, a inscrição em dívida ativa é a porta de entrada ali para se ter o termo, para se ter, né, a certidão mesmo que vai dar um norte ali para que o município possa fazer as devidas cobranças, né? Sim, não, essa questão de gestão da dívida ativa antes da inscrição é sempre importante, né? Então tem que analisar para cada espécie tributária também. Por exemplo, o IPTU, que não foi pago, ele é mais fácil de você escrever em dívida ativa. ISSQN, tem os processos administrativos de apuração fiscal, tem as homologações, tem as declarações, então tem sempre que analisar esses parâmetros. As taxas, ITBI. ITBI você já sabe, não foi feita a transferência, não tem que inscrever, vou analisar antes de inscrever. Né? As taxas, por exemplo, de expediente, taxa de habites, licença de construção, normalmente essas taxas, como são a requerimento da parte do contribuinte, eles só vão ter o documento se pagar. Se não pagar, porque realmente não foi usado o serviço. Então, assim, é mais ou menos essa ideia de atender a cada tributo específico de uma forma mais criteriosa, sabe? Não, beleza. Doutora, nós temos então 4 minutos. Deixa eu só passar aqui, porque nós vamos ter uma próxima live na próxima terça. Eu só preciso saber aqui do tema. Quinta-feira, né? Quinta-feira, então, vai ter a nossa próxima live. Está todo mundo convidado, todos que estão aqui presentes. Né? Doutora, eu gostaria muito de te agradecer também pela sua participação. Eu acho que realmente o tempo é corrido, mas a gente conseguiu abordar aquilo que nós nos propusemos a abordar hoje aqui, a falar nessa live, né? Principalmente sobre o cancelamento, sobre a baixa, a diferença de cancelamento, a diferença de regularização de baixas, né? E a questão da prescrição também. Sim, com certeza. Eu queria agradecer pelo convite novamente. O pessoal que estiver assistindo a gente e quiser o material, tudo que eu falei e tal, pode estar entrando em contato com a Mega, no meu Insta, que eu encaminho de boa, encaminho os pareceres, esclareço todas as dúvidas que eles tiverem. Perfeito. Eu vi que teve algumas questões que foram comentadas aqui, né, durante a live, e a gente vai procurar responder, tá, a todos e encaminhar as respostas em relação ao que foi perguntado, ok? Eu acho que foi muito ok, foi muito bom, né, a nossa live. Eu acho que a gente já pode programar um próximo tema sobre a questão de arrecadação também. Não sei, de repente a doutora pode ter uma ideia também do que a gente pode abordar numa próxima live. Sim, a gente está aberto a sugestões também, o pessoal está aí, eles estão na prática aí, ver as demandas, as necessidades, a gente está sempre à disposição. Ótimo. Eu queria agradecer também a todos que estão nos acompanhando, tá? Falar que realmente nós corremos muito, né, doutor, para fazer essa live hoje, nós nos empenhamos aqui para estar esclarecendo esse tema, esse assunto, porque ele realmente é um assunto que está em evidência e, embora a Megasoft esteja presente em Goiás, em Tocantins, Maranhão, Mato Grosso do Sul, né? Então, assim, a gente precisa deixar claro que a dívida ativa, não só a dívida ativa, o que estiver fora da dívida ativa também, toda a gestão da arrecadação, ela precisa ter uma atenção básica e precisa ser muito bem gerida, né? Exatamente. Fortalecer mais a gestão tributária. Exatamente. Beleza, então, doutor. Nós estamos aqui agora com menos de um minuto. Obrigada, pessoal da Mega, todo mundo. Agradeço muito. Agradeço todo mundo que estava assistindo a gente também. Valeu, pessoal. Obrigado pela participação de vocês, pela companhia. Nos vemos na próxima. Tchau, até mais. Até lá.